Cara, de uma hora pra outra, história virou matemática. Porque em algum momento da história, os professores de história olhou pra matéria e pensou assim: como eu posso transformar essa matéria numa coisa mais difícil ainda? Ah, por que eu tô fazendo isso? Porque ninguém me ama. E foi aí que a gente começou a estudar os algoritmos romanos. Meu parceiro, eu odiava essa coisa. Eu odiava, sabe? Eu odiava essa coisa. A lógica dos números romanos é facilitar na hora de falar os séculos, tá ligado? Da história. Por exemplo, ao invés de falar século XV, você tem que falar século X1V. Mano, quem dera que fosse tão simples assim, porque eu sei que a gente começou a estudar isso, sei lá, lá no 6º ano. E no final do ensino médio, tinha gente que tava reprovando porque não tinha aprendido ainda. Tipo, a professora de história pedia pro aluno ler um texto e o moleque passava vergonha, tá ligado? Juninho, leia o texto pra gente, por favor. Tem que ser o mesmo, professora? Tá bom. O final da Segunda Guerra foi em meados dos séculos X... Lê o século, Juninho. Eu não entendi. Lê o século. X... Vai, Juninho. Fala um século aí pra nós. Xixi? Você quer ir no banheiro? Essa matéria era muito difícil. Era a mesma coisa de aprender um novo idioma. Algoritmos romanos. Não sei nem por que eu tô aprendendo isso. Eu nunca nem vou pra Roma. Mas é super importante saber ler os algoritmos romanos. Porque se você não saber, vai ficar mais difícil ainda quando você for na faculdade e tiver que se adaptar. Eu lá tenho um cara de quem vai fazer faculdade? Cara, o X é a letra que tem mais empregos no alfabeto. Porque a gente usa o X em português pra escrever algumas palavras, por exemplo. Exemplo... Não, peraí, nesse caso, o exemplo é a palavra exemplo, tá ligado? O exemplo é o exemplo. Esquece, a palavra exemplo perdeu o sentido da minha cabeça. Também é usado na geografia pra gente saber a latitude, a longitude e, claro, na matemática. Mano, agora eu tô imaginando como seria uma discussão de um professor de história versus um professor de matemática. Algum de vocês consegue me informar o valor de X? Bem, de acordo com meus estudos, X sempre vai ser 10. Esse pessoal de humanas é meio lelé mesmo. Como o X vai valer 10 se claramente o X vale 1? Não mesmo, seu burrinho. O 1 vale 1. Tá, então se X vale 10 e o X não é igual a 1, 10 mais 1 não é 11 e sim X1? X1? Só se for agora. Ai, Rosângela Pelon. Mano, imagina como seria se todo mundo começasse a usar os números romanos como se fossem números normais. Minha avó de 90 anos, ela ia infartar antes de falar a idade dela. Eu acho que eu me perdi, eu vou ter que começar de novo. O lado bom disso tudo é que é uma matéria até que não tão difícil de decorar, tá ligado? Principalmente quando o assunto é passar de ano. Porque são pouquíssimos séculos que são importantes mesmo pra gente decorar. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra aconteceram no século XX, no caso do século XX. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial aconteceram no século XVIII, XII. E o Brasil foi descoberto em 1500, no caso no século XV, XV. Rapaz, quem descobriu o Brasil poderia cobrir de volta, né? Porque tá fazendo um frio. Cara, se você conseguiu aprender alguma coisa nesse vídeo, comenta aqui que eu vou ficar muito feliz em saber. Tamo junto.